Bom dia, bom dia, a graça e a paz, igreja do Senhor. Deus abençoe vocês que aqui estão, de forma presencial, aqueles que estão em casa também, e aí depois o culto fica gravado, e o bom disso é que a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela continua falando, continua ministrando, continua alcançando o coração. Eu acredito que você já deva ter experimentado isso em algum momento da sua vida. É você abrir a internet, é você ouvir uma mensagem ministrada lá em 1900 e alguma coisa. E ela continua poderosa, ela continua transformando vidas, ela continua alcançando corações. A palavra de Deus, ela é tremenda, amém? Abra aí a palavra do Senhor em Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. A palavra começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O capítulo é o de número 30. E nós vamos ler esse texto aqui a título de introdução. Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. E eu gostaria de convidá-los a ler comigo esse primeiro texto em voz alta. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Vamos lá? Vamos ler todo mundo junto? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Diga glória a Deus, gente. Palavra do Senhor, tremenda, maravilhosa, poderosa. Queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a importância de escolhas, decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida. Eu gostaria de orar, inclusive hoje com vocês, o tema da nossa mensagem: Deus, me ajude a escolher, me ajude a tomar decisões certas. Nós estamos entrando no último mês do ano, eu sei, fica gravado para quem assistir isso, sabe lá Deus quando. Nós estamos no primeiro domingo de dezembro de 2024. E assim, 1 ano, 2, 5, 10 passam assim que, meu Deus do céu, muito rápido. Mas é tempo de balanço. Eu não sei se você é assim, mas eu tenho comigo, vai chegando essa época do ano, vai chegando dezembro, sabe aquelas lojas que baixa a porta e está lá a faixa, fechado para balanço. E eu penso que é tempo da gente fazer uma revisão honesta, sincera, da nossa vida. Como é que foi o ano para você? Como é que foi 2024 para você? Eu sei que nesse mês ainda muita coisa pode acontecer. Eu creio, e nós servimos um Deus que em 6 dias fez tudo e ainda tirou o 7º para descansar. Então Deus pode ainda operar um tremendo milagre, fazer algo maravilhoso ainda ao longo desse mês? Claro que Deus pode. Mas uma coisa é certa, é inegável: nós estamos na reta final de mais um ciclo. Mas nós também entendemos nesse lugar que a mudança de calendário por si só, a gente chama de folhinha, né? Ela não traz mágica para a nossa vida. Aquela frase que normalmente nós liberamos em virada de ano, ano novo, como é que é o resto? Vida nova, parece uma vara de condão. Isso nós não acreditamos que por si só uma mudança de data vai trazer mudança na nossa vida. A verdade é que nada muda. Ajuda o pastor, né? Ajuda o pastor. Vamos tentar de novo, vai. Nada muda se a gente não mudar. A mudança que nós tanto perseguimos, desejamos, oramos, ela começa por nós.
E ela começa com escolhas e decisões que nós tomamos na vida da gente. E isso não tem a ver com mágica gospel, não tem a ver com uma oração, um abracadabra crente, um Shazam de Deus. De vez em quando eu brinco com isso, mas nós não cremos desse jeito. Nós precisamos perseguir essa mudança, tomando decisões a partir de hoje. E procurando fazer escolhas mais acertadas do que as que fizemos ao longo do ano ou dos anos que passaram. E eu mesmo olhando para a minha caminhada, eu sei que todas as decisões que eu tomei, e você também, as escolhas que eu fiz, elas me trouxeram a esse lugar. O lugar que eu estou hoje. Eu não estou falando de um lugar propriamente físico, eu estou falando desse momento da minha vida. Perceba o que eu disse. Eu não disse que eu estou necessariamente onde eu gostaria que estivesse, que eu tenho aquilo que eu planejei ter, que eu abracei aquilo que eu gostaria de abraçar, não. Mas eu estou onde as minhas decisões me levaram. E você também. Nós hoje estamos no lugar onde nossas decisões e nossas escolhas acabaram nos trazendo. E se nós queremos experimentar de um tempo novo, de mudanças significativas na nossa vida, eu penso que é a hora da gente começar a olhar para dentro de si, para a palavra do Senhor e dizer: Deus, quais decisões e quais escolhas eu preciso fazer hoje para eu experimentar de um amanhã diferente, abraçar uma vida que eu tenho perseguido, que eu almejo, que eu desejo, que eu gostaria de desfrutar no ano que vem ou em qualquer futuro próximo. Esse é um texto que eu particularmente amo, porque Deus fala de escolha, e isso já desmorona aquela ideia de vamos aí, porque o que tiver que ser será, o que tiver escrito, porque se você assim acredita, então não adianta nem orar, não adianta nem a gente está aqui, vamos para casa, assistir TV, vamos dormir. E eu na verdade acredito que nós precisamos da graça de Deus, da bênção de Deus, da presença do Senhor, mas alinhada essa presença, o auxílio do Espírito Santo, no fim das contas, as escolhas estão no teu colo. E é o que esse texto diz. Você quer ver? Deuteronômio 30, verso 19. Mais uma vez, deixa que eu leio. Diz assim, Deus falando: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu tenho proposto diante de você a vida e a morte. Eu tenho proposto diante de você um caminho de bênção e um caminho de maldição. Todos os dias isso é posto diante de nós. Escolhas que vão gerar vida e escolhas e decisões que vão gerar morte, desânimo, apatia. Escolhas que vão gerar bênçãos e escolhas, opções que nós abraçamos inconscientemente ou não, que vão acabar gerando maldição. E o Senhor não só diz, olha, eu coloco diante de você opções, mas Ele dá a dica. Esse Deus é maravilhoso, porque Ele diz, olha, coloca aí, morte e vida, bênção e maldição. Aí Ele diz assim, escolhe pois a vida, viu? Hashtag fica a dica. É como se Ele colocasse uma seta, isso está aqui, a morte, está aqui a vida, está aqui a bênção, está aqui a maldição. Ei, filhão, a opção certa é essa, viu? Marca isso aqui, vida, bênção, porque é isso que eu quero te dar. É isso que Deus quer derramar na nossa vida. Esse é um novo tempo que o Senhor Deus planeja para nós, um tempo de graça, de bênção, de vida. E nós sabemos que a vida tem nome. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Hoje eu quero orar com vocês. Eu gostaria de convidar essa igreja a orar comigo de forma muito sincera, dizendo assim, Deus me ajuda a tomar decisões melhores em 2025. Me ajude a tomar decisões melhores. Você precisa de ajuda? Eu preciso de ajuda. Eu tomei algumas
eu fiz algumas opções, eu abracei algumas escolhas, e é lógico que ninguém escolhe e faz uma opção pensando assim, na hora que acorda, né? Rapaz, tá tão bom, eu tô querendo quebrar a cara hoje. Eu queria tomar uma decisão assim para enrolar minha vida. Aí eu vou lá fazer um negócio para enrolar minha vida. A não ser que você seja um ser esquisito, masoquista, um cara estranho. Normalmente não é assim. Normalmente a gente diz, puxa, isso aqui para mim parece o melhor. Mas nem tudo que parece é. Mas na hora que a gente abraça, na hora que a gente opta, na hora que a gente escolhe, a gente diz, nossa, isso aqui. E por que nós precisamos escolher? Deixa eu te explicar uma coisa para você nunca mais esquecer. Abre a Bíblia lá em Atos, mesmo não sendo o texto principal. Atos 27. Naquela tribulação que Paulo passa, o apóstolo, aquela tempestade violenta, e nós não vamos estudar a tempestade hoje. Não é esse o texto principal. Mas há uma frase aqui que ainda a título de introdução eu queria plantar no teu coração. O porquê é importante que você escolha, decida, entenda a importância de tomar decisões. Aqui em Atos 27, eu vou ler a partir do 21 para a gente ganhar tempo. Eu penso que a maioria de nós já conhece a história, ou pelo menos já ouviu falar dela aqui na igreja mesmo. O texto vai dizer assim, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos tentar lembrar rapidamente o que está acontecendo. Paulo está sendo levado como prisioneiro para ser julgado em Roma, vocês lembram disso? Porque ele apelou para César. Então ele está dentro do navio e junto com ele vários presos, e Paulo é um dos presos. E Paulo havia dito, enquanto ancorados, antes de partirem, Paulo avisa, ele diz, gente, melhor a gente não ir, é melhor a gente esperar um pouco, eu estou vendo, e a navegação vai ser problema, eu estou vendo, eu estou percebendo, eu estou sentindo. E a turma não quis ouvir Paulo, afinal de contas, até então Paulo no barco era só um preso. Então ignoraram o aviso, ignoraram o conselho e partiram. Mas no meio dessa viagem de navio, o tempo fecha, como eu digo aqui, com força. A tempestade foi tão violenta que o texto vai dizer que até a esperança de salvação eles perderam, a esperança de escapar com vida. Eles estão já entregando os pontos do barco, dizendo, vou morrer, agora já era, agora perdemos. E então é nesse contexto de tribulação, de tempestade, de falta de luz, eles não viam mais nem estrela, nem sol, não tinha mais, quer dizer, tudo escuro. E às vezes, algumas fases da vida da gente são assim. E nós, meu Deus, falta uma luz, falta uma direção, por onde é que eu vou, onde é que eu estou, o que eu faço da minha vida? E nesse contexto ele tem uma visão, ele tem uma experiência com Deus no barco. Vocês devem se lembrar disso, que esses dias a gente leu isso. E diz o texto que uma experiência foi tão forte, porque um anjo aparece para ele em visão, amando de Deus, obviamente, e diz no verso seguinte, disse assim para ele, ô Paulo, é o seguinte, eu vos admoesto, Paulo falando ainda para os marinheiros e pessoal do barco, né? Vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque essa noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, porque importa que você seja apresentado a César, e Deus te deu todos quantos navegam contigo. Diga glória a Deus. Experiência forte. Essa semana, acho que passou, retrasada, nós usamos uma frase para falar um pouco sobre o lá de Deus, né? E Deus queria que Paulo chegasse em Roma. Hoje eu começo lendo esse texto para explorar uma outra frase. Ele recebe uma visão da parte de Deus, e nessa visão, esse anjo traz uma informação interessante. Eu passei por ela rapidinho aqui, e toda vez que eu pregava isso,
não é um versículo que a gente gosta de ficar nele, é o versículo anterior, diz assim: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Amém? Aí completa assim: mas somente o navio. Sabe como é que normalmente eu lia isso pregando? Eu preguei assim: não se perderá a vida de ninguém. Mas somente navio. Não. E já pula para o próximo. Mas o texto diz: vamos ter perda. O anjo está dizendo assim para Paulo: Paulo, é o seguinte, ninguém vai se perder, mas o navio vai arrebentar. E nós não gostamos de perder nada. Você gosta de perder? Eu não gosto de perder. Nós seres humanos temos uma inclinação muito forte a querer tudo, vencer sempre, abraçar só vitória, só conquista, é só coisa boa, e se for possível, escolher tudo e abraçar o mundo todo. Por que é importante o tema de hoje? Pedir a Deus sabedoria para tomar decisões e escolhas. Exatamente porque nós não podemos ter tudo, sempre. Você passará por momentos da sua vida em que você terá que fazer escolhas e tomar decisões entre o barco e a vida, entre uma coisa e outra. E aí nós vamos precisar da graça do Espírito Santo para escolher o que é mais importante. E eu te dou uma decisão prática. Imagine, nós temos aqui o investimento dos casais, aí faz lá o curso de casais, e aí como a gente teve a formatura, aí nós tivemos um casal contando um dos testemunhos lindos aqui, eu acho fantástico, eu vejo alguém dizendo assim: pastor, comemoramos bodas de ouro. É de ouro 50 anos, não é? De ouro, 50 anos. Eu fico olhando, eu olho para a Camila e falo assim: meu Deus, 50 anos do lado. E eu falo assim: meu Deus, não é preocupação, não, é alegria, cara de alegria, irmãos. Eu vou mudar até o tom. 50 anos, meu Deus, do lado dela. Que maravilha. Agora, se você está sentado aqui ou assistindo em casa e você olha para um casal completando 50 anos juntos, e você diz assim: puxa, pastor, é a minha escolha, é o que eu gostaria, é o que eu quero para a minha vida. Eu quero envelhecer do lado de alguém. Eu vou dizer para você: amém. Então você tem que tomar cuidado com as escolhas que você faz hoje. Esse negócio de você sair com a galerinha do trabalho para pular cerca tem que terminar hoje, porque senão você vai envelhecer sozinho. As decisões que você tomar hoje, elas vão te achar, meu irmão, não tem mágica nisso. Aí a pessoa vive errando anos e diz assim: pastor, joga um óleo na minha cabeça para o meu marido mudar. Se eu vou jogar uma paulada na sua moleira para ver se você toma jeito. Porque as decisões que você toma precisam mudar. As nossas escolhas precisam ser diferentes, entendendo que nem sempre dá para ter o barco e a vida. Não dá para viver essa farra que você está vivendo e planejar envelhecer em família. Não dá, não cabe, não cola. Não dá para você continuar gastando do jeito que você gasta. Vai, vê se passa. Aí a maquininha cospe o papel. Passou. Glória a Deus. Passou. Mas pastor, ora aí, porque nós estamos apertados. Tem oração para essa insensatez. Você está vivendo as decisões e escolhas que você fez. Não tem igreja para mudar isso. Essa mudança que você anseia, ela parte de novas escolhas e decisões que você precisa tomar. Você precisa tomar. Cara, Deus, eu preciso melhorar minha saúde. Preciso melhorar, pastor, que eu estou sentindo, sabe, subir uma escada ali. Então tá bom. Vamos mudar algumas decisões agora. Vamos tomar algum rumo diferente. Vamos fazer um pouco mais do que só pagar a academia. Tem gente que é fiel para pagar a academia. Pastor, eu não erro um mês. Agora há uma distância entre aquilo que a gente
diz querer fazer e aquilo que a gente faz. Você lembra qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformação, né? Da água para o vinho, não foi? Milagre de mudança. E um milagre de mudança, para mim, é o primeiro que Jesus deseja realizar na nossa vida. Mas a Maria, mãe de Jesus, disse para os servos: olha, fazei o que ele disser. Não tem nada a ver com só saber. Só informação não resolve. Só um monte de culto na cabeça e no coração. É muito legal você sentar numa roda. Poxa, eu cito a Bíblia, eu decorei o Salmo, eu sei o que está escrito, porque a palavra diz. Bacana. Vamos praticar isso aí? A Bíblia diz, Jesus Cristo nos ensina que a diferença entre uma casa que permanece de pé e uma casa que vai à ruína diante da adversidade é a prática. É o que a gente faz com o que a gente sabe. Então nós precisamos, eu quero convidar vocês nessa manhã a tomar decisões mais acertadas. Mas eu sei que posso falar nós? Vou falar nós mesmo. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Porque às vezes a gente não sabe discernir, irmão, o que é certo e o que é errado. Nós precisamos de ajuda, porque às vezes a gente faz umas escolhas, sabe, irmãos? A gente toma umas decisões, e às vezes até quem está de fora olha e diz: rapaz, mas é incoerente o que você está fazendo. Eu olho para algumas pessoas, e eu mesmo estava comentando com a Camila de ontem, eu falei assim: mas eu não entendo, o discurso diz assim, mas as decisões que têm sido tomadas não vão levar ele para onde ele diz que ele quer ir. Estão levando ele para mais longe de onde ele diz querer ir. Então parece que uma coisa não fecha com a outra, e nós precisamos ser coerentes. E aí eu penso que só a ajuda do Espírito Santo para nos tomar nessa manhã aqui, sabe, irmãos? Só Deus para abrir os nossos olhos, e não é só nos mostrar, assim, é nos ajudar, nos dar ousadia, nos dar coragem para decidir. Outra coisa, antes de eu ler o texto principal, e quero que você já abra em Lucas capítulo 10, nós vamos dar uma espremida nessa história tão batida, tão conhecida. Lucas 10, 38. Mas antes de ler essa história, deixa eu também dizer a você: vamos parar de terceirizar decisões e escolhas. Vamos parar de culpar os outros. Vamos parar de apontar o dedo para os outros e dizer assim: minha vida está assim, porque fulano, porque se não fosse fulano. É bem possível que algumas dessas histórias sejam até verdadeiras, mas isso não vai trazer mudança. Ao invés da gente ficar dizendo: eu queria tanto, mas ninguém me joga no tanque, como está lá em João capítulo 5, quer dizer que se outro me jogasse, quer dizer que se alguém me ajudasse, quer dizer que se o governo olhasse, se o pastor, se o marido, se a esposa, se o mundo girasse ao meu redor e o vento soprar. É muito sim, meu irmão, para sua vida dar certo. Então, ao invés da gente terceirizar esse negócio, colocar isso no colo dos outros, vamos abraçar a nossa responsabilidade. Deus, eu quero a ajuda do Senhor para eu tomar decisões acertadas, para eu, a partir de hoje, eu quero fazer as minhas escolhas. Você não vai acertar sempre, eu não vou acertar sempre, mas nós precisamos assumir as responsabilidades das decisões que tomamos, até as erradas. Puxa, Deus, não é a melhor coisa que eu gostaria de fazer, não deu certo, mas fica a lição, valeu, porque cresci, aprendi, por aqui não vou mais. Desse jeito não me comporto mais. Dessa maneira percebi que para mim não vai dar certo. Então, eu vou aprendendo, eu vou crescendo, eu vou amadurecendo. Quem está me acompanhando? Diga amém. Eu gostaria de convidar você para esse lugar de maturidade. Eu já saí de um lugar de terceirizar a decisão. E por isso que eu estou dizendo isso para vocês, sabe, irmãos? Porque houve um momento na minha vida, juntamente com a minha família, em que eu fui falar com Deus, eu dobrava o meu joelho e dizia assim: Deus, e agora? Eu não aprendi a decidir, eu não aprendi a escolher, porque sempre alguém escolhia para mim. Esse é o problema de você ter um guru espiritual.
Um líder religioso que diz: o Espírito Santo falou para mim, para eu falar para você, que você tem que fazer isso, assim você não aprende a falar com Deus. Aí você não aprende a tomar decisão, aí tudo que você quer fazer, eu tenho que visitar a profeta, porque eu tenho que ir lá, porque é uma mulher que, ela sente um trem, ela enxerga uma coisa, ela vê um negócio, e você não tem Deus, não? Você não tem Bíblia? Então, acho que hoje está meio esquisito, né? Então, acho que o pastor está meio estranho, mas... Irmão, eu quero convidar você a sair desse ambiente, querido, de terceirização e dizer assim: Deus, eu te conheço, o Senhor me deixou essa palavra, eu tenho livre acesso ao Senhor, me ajuda a escolher. Se a gente orar sinceramente, hoje nós vamos fazer isso com todo o coração, o Espírito Santo vai nos ajudar, nós vamos melhorar, irmãos. E vai melhorar não é porque nós vamos fazer uma oração mágica, nós vamos melhorar porque nós vamos tomar decisões melhores esse ano que entra. Nós vamos acertar mais do que errar. E nós vamos pedir a Deus ajuda. Você topa? Lucas 10:38, vamos dar uma olhada nessa história? Conhecida já, vamos ler primeiro, do 38 até o 42. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa certa aldeia, certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, o Senhor não se importa de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu. Vamos repetir essa frase? Maria escolheu. Só a igreja. Maria escolheu. Olha o verbo aí, escolheu. Ela fez uma escolha. Ela tomou uma decisão. Todo dia a gente toma. Hoje cedo tocou o despertador. Não sei se você precisa ou precisou disso hoje. E aí você fez uma escolha. Vou ou não vou? Ai, que vontade de ficar bem. Nós vamos. A vontade de jogar a culpa no outro, você não vai? Nós vamos hoje? Ou a gente assiste depois? Ou a gente vai à noite? E você tomou uma decisão. Ah, vamos. Ah, não sei se vai dar tempo, vamos chegar atrasado, mas vamos assim mesmo. Todo dia, toda hora, opções pulam diante de nós, escolhas são feitas. E os desdobramentos das decisões que nós tomamos: vou trabalhar ou não vou? Ah, não vou. Bom, mas você está escolhendo não ir. Ô pastor, Satanás me mandou embora, perdi o emprego. Satanás. Você tomou a decisão de não ir, não avisou, e Satanás está no inferno assim: fui eu não, pastor. Eu sou ruim, mas nessa aí eu não tenho culpa não. Decisões, escolhas, e o texto, a história termina assim: Maria escolheu a boa parte. Sabe quem disse isso? Jesus. Tudo que eu quero ouvir na minha vida, assim, William, boa escolha, hein, William? William, decisão acertada, hein, William? Parabéns, você escolheu certo. Você tomou uma decisão acertada. É ruim quando a gente ouve Jesus dizendo: William, e é isso aí que você foi fazer, William. E que decisão que é essa que você tomou, rapaz? Não é que eu achei, mas por que você não me perguntou? Por que você não me consultou? Por que você não gastou um tempinho para conhecer minha vontade? Eu diria para você: William, aqui, viu?
Porque a vontade de Deus não é enganar a gente, não é deixar um negócio escuro e dizer, e lá no céu assim, vamos ver, lá, vai errar. Não, Deus não é louco. Sabe, Deus está torcendo por você, Deus quer ver você acertar. Deus quer ver as coisas fluírem. Deus quer a presença dele derramada na sua vida. Ele não tem prazer no erro, na desgraça. Não tem prazer nisso. Ele tem prazer no acerto. Ele quer que você acerte. Em nome de Jesus. Eu olho para essa história, algumas lições eu gostaria de destacar aqui. Vou conversar um pouquinho de uma maneira breve, mas importante para a gente orar. Orar. Pedir ajuda ao Espírito Santo. Essa história começa no 38. E ela começa com um convite. Vocês perceberam? Eu vou mostrar para vocês. Olha o 38. Aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Que é Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então Marta, Jesus, o senhor por aqui? Então deixa eu abrir a porta da minha casa para o Senhor. Na minha casa o Senhor é muito bem-vindo. Na sua também? Na minha também. Jesus é muito bem-vindo. Mais do que entrar numa casa de tijolos, ao longo do Novo Testamento nós vamos perceber que Deus não habita em templos erguidos por mãos humanas. Não é assim que está escrito? Onde é que Deus decidiu morar hoje? Aqui, isso aqui só é igreja porque a gente está aqui. Porque se não tiver ninguém aqui, isso aqui é um prédio. A igreja somos nós. Deus decidiu, mesmo sendo um Deus tão grande, maravilhoso e poderoso, Ele decidiu morar aí dentro de você, de mim. Ele nos fez casa sua, somos templo de Deus, morada do Deus Altíssimo. Puxa, glória a Deus por isso. Ele mora aí dentro. Eu me lembro a vez que eu convidei Jesus para morar em mim. Eu espero que você já tenha feito esse convite para Jesus. Eu espero que você já tenha aberto os portões da casa para Cristo. Entendeu que eu não estou falando mais de tijolo, né? Eu espero, sinceramente, que você já tenha entregue a sua vida a Ele. Aberto o coração. E dito, Jesus, aqui o Senhor é bem-vindo. Eu preciso do Senhor aqui. Não dá para eu passar por essa vida sem que o Senhor esteja comigo. Eu preciso da tua presença comigo todos os dias da minha vida. Sinal de que não tem luta? Não, isso não existe. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas se eu estou com Ele, a tua vara, o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale, eu não vou temer, porque o Senhor é comigo. E se Deus é por nós, então Ele tem que estar em casa. Então a ideia é de Marta, grave o nome desta irmã. Ela abre a porta. Olha a Marta abrindo a porta. Jesus, que alegria. Recebeu o Senhor em casa, entra. Senta. Fica à vontade. O Senhor pode mexer onde o Senhor quiser mexer. O Senhor pode tocar onde o Senhor quiser tocar. A casa é tua, Jesus. E Jesus senta. E está lá Jesus... Pelo menos aqui no meu setup, na minha cabeça, está lá Jesus sentado na sala. Vocês têm que ajudar o pastor. Estão vendo Jesus sentado na sala? Do coração. Está lá sentado. Maria, vamos continuar o texto. O texto diz que quem faz isso, quem recebe, é Marta. Mas ela tinha uma irmã, e nós temos vários irmãos e irmãs aqui nessa manhã, em casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria. E Maria se assentou aos pés de Jesus e ouvia a palavra de Jesus. Então eu estou vendo Maria fazendo assim, sabe? Os pés de Jesus. E Jesus falando e Maria só recebendo. Mas quem convidou? Quem recebeu? Marta. E cadê Marta que recebeu? Bom, o texto, no verso 40...
vai dizer que a Marta andava distraída em muitos serviços. E eu não posso metralhar a Marta no trabalho, porque eu já vi gente pregando isso aqui, dizendo: está vendo, irmãos? Eu não gosto de muito serviço. Mas pronto, é tudo que um preguiçoso quer ouvir. Não é? A pessoa escuta e diz assim: não, pastor, é por isso que eu nem vou amanhã, eu só estou na presença, na rede, Deus proverá, estou só... Entendeu? Tudo errado, não é esse o espírito do texto, não é essa lição. Nós precisamos correr, trabalhar, lutar, guerrear, arregaçar as mangas, plantar para colher, isso é óbvio. Então não é um texto para poder usar o comportamento do serviço e dizer que Deus não ama o serviço. Deus ama o serviço. A questão do texto é o que é prioridade. Porque tem hora, existirão momentos que não dá para ter o barco e a vida. Você vai ter que escolher. Vocês estão comigo ainda? E nestes momentos a gente precisa escolher certo. Tem hora que, em nome de uma necessidade, a gente precisa mover, agir. Marta está correndo, Marta está servindo, e ela se aproxima de Jesus, e eu acho isso fantástico. Porque normalmente a pessoa que é pilhada, conhece o termo pilhado? Ela é difícil ela ficar pilhada sozinha, ela quer perturbar a outra gente. Ela não consegue ficar pilhada só ela quer todo mundo pilhado em casa. Então eu vejo Marta passa para cá, e está lá a Maria sentada lá nos pés de Jesus. Aí a Marta passa para lá, a irmã está lá. Que na cabeça da Marta, a irmã não está fazendo nada. Porque na cabeça de muita gente, mesmo na igreja, ler Bíblia é não fazer nada. Na igreja, não fazer nada. Eu estou orando. Então vamos trabalhar, rapaz. Na cabeça de muita gente, é não fazer nada. Ela passa, a irmã está lá. Ela passa, a irmã está lá. Ela manifesta. Isso é o quê? Ela para na sala, põe a mão na cintura, começa a bater um pé, já viu? Ela diz assim: o negócio aqui em casa está tudo errado aqui, Jesus. Só faltou falar para Jesus: só o senhor que não está vendo. Ela vai dar uma bronca em Jesus, irmão. A mulher está tomada. Ela está tão certa. Ela está tão cheia de razão. Ela tem no coração uma convicção de que Cristo ficaria do lado dela, assinaria a petição dela, diria: Maria, sua irmã agora, hein? Vamos, Maria, vamos que eu também vou ajudar, vamos que eu vou correr também. Ela está tão convicta, que ela para e ela diz: Senhor, o Senhor não se importa, o Senhor não se incomoda? A minha irmã está me deixando aqui servir sozinha, correndo para lá e para cá, eu caprichando nas coisas para o Senhor, porque afinal de contas tudo que eu estou fazendo é para o Senhor, é para te servir melhor, é para a glória de Deus. A gente deixa o nosso ativismo espiritual quando a gente termina as frases: em nome de Jesus. E esse trabalho, não, pastor, a gente quase não dorme. 10 empregos, a gente é uma coruja. Aí quer dizer, para a glória de Deus. E Deus: rapaz, mas eu pedi isso para você, foi? Como é que está a sua agenda comigo? Porque você sabe que há uma diferença entre servir na obra de Deus e servir o Deus da obra, e gastar um tempo com Ele. E repito, eu não estou falando contra o serviço, porque para mim é um texto de prioridade. É um texto de escolha certa. E o texto continua: fala para ela me ajudar, Jesus. E aí vem a resposta de Jesus. E isso merece crédito no nosso coração. Olha a resposta de Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Marta, muita coisa na sua cabeça. Muita coisa na sua cabeça. Muita coisa te perturbando, te incomodando, muita coisa. E hoje
Você sabe que um dos maus ou males do século é a ansiedade, os transtornos que se derivam daí. Já se cunhou aí a síndrome do pensamento acelerado. Não para de crescer. As pessoas. Eu conversei com um colega meu, ministério, pastor, camarada dirigindo em Cuiabá, o semáforo vermelho, ele parou, deu uma crise nele, ele começou a chorar dentro do carro. Quem disse que ele conseguia tirar o carro dali? Ele achou que estava tendo um ataque do coração, vem SAMU, ambulância e tal, e passa por um check-up e diz: rapaz, você não tem nada. Aí a pergunta que normalmente o médico faz depois disso é: você está vivendo algum estresse? Aí a gente dá vontade de rir, né? Porque quem não? Está todo mundo debaixo de pressão. E é por isso que precisamos escolher certo. Certo. Marta, muita coisa na sua cabeça. Mas deixa eu clarear. Marta, necessário é uma só. Jesus está organizando a agenda da Marta, do William e dessa igreja. Está dizendo: eu sei que tem muita coisa para você resolver. Ele não é maluco. Em Mateus 6,25 ele vai dizer: Jesus, não andeis ansiosos com coisa alguma, preocupados com coisa alguma. Parece utopia, porque você vira para alguém: não fica preocupado. Como é que não fica com tanta coisa que eu tenho que fazer, correr para lá? No mesmo texto ele vai continuando dizendo: olha, Deus sabe, o vosso Pai sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Deus não sabe que tem boleto vencendo amanhã? Sabe. Sabe que você tem conta para pagar? Sabe. Sabe que você tem problema para resolver? Sabe. Deus sabe de tudo. Aí ele termina no 33 com um texto que a gente decorou dizendo: mas buscai em primeiro lugar meu reino, minha justiça, todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. E eu quero te fazer uma pergunta: como está a sua lista? Será que as demais coisas não estão? Pastor, não tem tempo? Não, pastor, eu tenho que resolver isso aqui, pastor. Mas e um tempo com Deus? Não dá, se sobrar a gente vê isso aí, pastor. Mas será que não é isso que precisa mudar? Para que a mudança que tanto você até ora e pede a Deus te alcance. Colocar as coisas no lugar certo, dizendo: Deus, o meu dia vai começar contigo, com a leitura de um versículo. Você não precisa fazer um culto de 2 horas. Deus, eu vou começar um versículo e vou dizer assim: eu li, se eu entendi, amém. Eu não entendi direito, mas Deus, amém. Vou começar o meu dia, não sei o que o dia me aguarda, mas eu sei que o Senhor está lá. Já está lá. Para me guardar, para me livrar, para me abençoar. E aí você vai para a guerra. Aí seja o dia como for, vai dormir. Deus, obrigado por aquilo que deu certo e pelas experiências que eu tive no dia de hoje. Não sei o que o amanhã me reserva, mas eu sei que o Senhor está lá também, esperando por mim. Nós precisamos colocá-lo lá. E Jesus está dizendo: Marta, uma coisa é necessária. E a lição grande da história está na frase. Ele falando para Marta assim, ele está falando assim: Maria. Aí a Marta já deve estar com o coração mais acalmado, porque ela está assim com a Maria, né? Ela quer abençoar a Maria. Mas ela está olhando para Maria. E Jesus está dizendo assim: ela escolheu, tomou uma decisão que eu aprovo. Quem dera todos escolhessem, decidissem como Maria decidiu. Ela decidiu me priorizar, ouvir a minha voz. E isso deve vir no topo. E aí, uma coisa para a gente orar, que eu não entendo, compartilho com vocês, eu fico sem entender uma pessoa olhando para mim, olha o gesto, que convida Jesus.
recebe Jesus como Senhor e Salvador e diz: pastor, entreguei minha vida para Deus, para Jesus, agora Jesus é o meu Senhor. Entrou no meu coração. Verdade? Verdade. E você continua correndo para lá e para cá, tendo que tomar suas decisões do mesmo jeito que antes. Eu fico assim, então para que Jesus? Eu fico pensando, Jesus lá na sala, e agora, meu Deus, esse boleto. Aí Jesus: filho, senta aqui que eu queria. Daqui a pouco, se der. Filho, se você sentasse um pouquinho para me ouvir, será que você não acertaria mais? Você acha que é perda de tempo, mas eu posso mostrar os atalhos para você e dizer: filho, aqui ó, filha, aqui ó, filha, aqui não faz, não, é aqui. E se nós pedirmos a Deus essa sensibilidade, e é o que nós queremos fazer agora, pedir a Deus ajuda, eu penso que o Espírito Santo pode nos ajudar. Você crê nisso também? Eu penso que Deus pode me ajudar. Eu quero a ajuda do Espírito Santo para que em 2025, o ano que vem, eu tome mais decisões acertadas. Eu faça mais escolhas certas. E eu gostaria de convidá-lo a orar comigo essa palavra. Pode ser sentado mesmo. Você pode fechar os olhos aí onde você está. Com muito temor no coração, mas com sinceridade, com honestidade. Nós nos achegamos a Ti em oração. Comigo, homens, mulheres, famílias, jovens. E muitos de nós aqui ao longo desse ano, meu Pai, eu não posso falar em nome deles, mas eu tomei decisões, abracei escolhas, Deus, que na hora pareciam as mais acertadas. E nem sempre são. E meu Deus, eu planejo para esse novo ano, Senhor, decisões mais acertadas. Escolhas mais acertadas, assertivas. Eu preciso de ajuda. E sei que os meus irmãos precisam de ajuda também. Eu entendo, meu Deus, que se o Teu Espírito nos guiar, se o Teu Espírito, Senhor, nos mostrar, nos der discernimento, nós poderemos experimentar, ó Deus, de um tempo de melhora, de crescimento, de avanço, inclusive, meu Deus, na nossa vida pessoal, na nossa casa, na nossa família. Eu peço ao Senhor ajuda, peço ao Senhor graça, eu peço ao Senhor, meu Deus, como está escrito lá em Deuteronômio, aquela dica do céu, aquela clareza, principalmente comigo, Deus, eu lhe peço. E às vezes, Deus, eu me pego tão lento para entender, para perceber. E aí, meu Deus, eu peço em oração, juntamente com esta igreja, seja claro comigo, Deus, toda vez que for preciso e que for possível, que como está escrito lá em Deuteronômio, o Senhor não coloque apenas as opções diante de mim, mas diga: William, está aqui isso, William, olha, escolhe isso, escolhe a vida para que vivas, escolhe a bênção, para que seja alcançado você, os seus filhos, a tua descendência, possam ser abençoados pela escolha e decisão que você tomou hoje, para que isso possa respingar ao longo de anos. Dá-nos, Deus, a graça de escolhermos certo. Ajude-nos, ó Espírito de Deus. Você pode orar comigo dizendo: Senhor Jesus, eu lhe peço ajuda nas decisões, ajuda nas escolhas. Guia-me, Senhor, fala comigo, me mostra, Senhor, o caminho que devo andar, me ajuda nas decisões, Senhor, em nome de Jesus, clareia o meu caminho, Senhor,
pois lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Que Deus abençoe as nossas decisões.